Olá pessoal, tudo bem? Eu me chamo Marcos Medeiros, estou aqui para mais um episódio de Espiritismo para Todos. Hoje nós vamos abordar o tema Movimento Espírita, conceito e objetivo. Bom, agora, o que vem a ser o tal Movimento Espírita? Como nós vamos explicar para as pessoas? O que é um Movimento Espírita? O próprio nome diz, é uma dinâmica, é um movimento dinâmico. O que é essa dinâmica? Dinâmica entre centros espíritas, associações espíritas, ou seja, pessoas que têm como princípio fundamental a doutrina espírita, codificada pelo Allan Kardec. Então, a associação espírita, centros espíritas, todas as pessoas envolvidas dentro da doutrina espírita, elas estão dentro do movimento espírita. O movimento em si, a gente se refere única e exclusivamente a pessoas. A gente tem que sempre associar movimento a pessoas. Doutrina espírita a gente vai ver mais adiante. Mas o movimento espírita está associado a pessoas. O que as pessoas pensam em relação à doutrina espírita, como elas praticam a doutrina espírita e quais são as orientações que os centros espíritas passam para essas pessoas para que elas internalizem a doutrina espírita. Então o movimento espírita nada mais é que a congregação de todos os centros espíritas espalhados pelo Brasil, pelo mundo, em prol da mudança da humanidade através da doutrina espírita, que a gente vai entender agora mais adiante. Ok? Então agora nós vamos falar sobre a doutrina espírita. A doutrina espírita, o que é a doutrina espírita? É o corpo doutrinário da codificação de Allan Kardec. Allan Kardec ele codificou de 1857 a 1868 5 livros, que são chamados Pentateucos, que são a mensagem que veio dos espíritos superiores, coletada por vários médiuns espalhados pelo mundo afora. Então, a codificação é a grande doutrina espírita, é a doutrina espírita. Ela está inserida ali nos 5 livros codificados por Allan Kardec. Ele não é autor, ele codificou. Ele fez o trabalho da compilação das mensagens dos espíritos superiores. Quem não é espírita, às vezes confunde, achando que os espíritas colocam Kardec no lugar de Deus, de Jesus. Não. Jesus é o nosso mestre, é nosso guia e modelo, tá? Allan Kardec ele é gente como a gente, ele apenas fez a codificação, trouxe a codificação, ele compilou as mensagens dos espíritos superiores como se fosse um novo manual de conduta para que nós pudéssemos transformar a humanidade através da moral, né? E a codificação ela trouxe essa mensagem mais detalhada, porque o ambiente já estava mais propício para essa mensagem, principalmente trazendo a questão da reencarnação, que até então não era dita. Se ouvia falar, mas não tinha uma codificação que explanasse de forma bem ampla o que vinha a ser a reencarnação, lei de causa e efeito. Tudo isso nós veremos mais adiante, né, no canal, na sequência aí dos estudos. Então, a doutrina espírita é o corpo doutrinário, tá? É a codificação de Allan Kardec, os 5 livros, que compilou todas as mensagens dos espíritos superiores, para que nós, enquanto movimento espírita, pudéssemos o quê? Nos debruçar, estudarmos a doutrina e colocarmos em prática, tá? Então, de modo geral, né, em linhas gerais, a doutrina espírita ela é a codificação, tá? Então, todo centro espírita, toda associação, congresso, todo ele é pautado e voltado dentro desses 5 livros, que é a codificação da doutrina espírita. E agora, pessoal, Kardec, que era um cara sábio, ele colocou a seguinte questão: qual seria o grande impeditivo para que houvesse a expansão do movimento espírita? O que seria o impeditivo maior? Kardec foi muito seguro no que ele colocou. Ele falou: falta de unidade. E isso é muito tranquilo para a gente, porque onde há seres humanos, há divergência. E nós, enquanto espíritos que somos, estamos todos em graus de evolução diferentes. Então, cada qual tem uma interpretação do mundo diferente do outro. Tem uma interpretação da doutrina diferente do outro. Então, onde há religião, né? Na realidade, tá, gente? Só para deixar claro, a doutrina espírita, ela não é uma religião, tá? É uma doutrina. Ela se tornou uma religião mais aqui no Brasil. A gente já está até no censo lá como religião. Mas a princípio, desde o início, Kardec não fundou religião nenhuma. Então, há uma divergência entre as pessoas. E isso é natural, isso é comum. É daí que nasce o progresso. O progresso vem
do embate das ideias, tá? Não de pessoas, embate das ideias, do confronto, do entendimento, daquela dinâmica democrática do entendimento sobre a doutrina. Então é natural que houvesse. Kardec foi muito perspicaz ao entender que lá na frente certamente haveria essa questão da falta de unidade. E o que ele sugeriu? Kardec foi um cara muito sábio, muito esperto, muito inteligente. Ele não era bobo, né? Não à toa ele foi escolhido para fazer a codificação. O que ele sugeriu? Que criassem centros espíritas com quantidade reduzida de pessoas, para que houvesse uma confraternização e entendimento maior entre aquele grupo e ele se tornasse um grupo mais coeso. Ou seja, cria-se centros espíritas com um grupo menor de pessoas e espalha esses centros espíritas com grupos menores de pessoas mundo afora. Essa é a intenção, foi a intenção de Kardec desde o início. Então, o entendimento dele, onde tem menos pessoa, tem menos confusão. E tem mais o quê? União, né? Dá mais liga. O entendimento é maior, a compreensão se torna maior, é melhor, aliás, se torna melhor. Então, o grande impeditivo para o movimento espírita, para a expansão do movimento espírita, segundo Allan Kardec, é a falta de unidade. Então, isso foi um alerta do Allan Kardec. Hoje em dia nós temos várias outras questões em relação aos centros espíritas. A gente não vai entrar em detalhe aqui, não é o foco do vídeo. Mas o Kardec, ele previu essa questão da falta de unidade. A espiritualidade não é deixar isso passar batido, né? Então, aqui no Brasil, em 1904, começou-se uma base para a unificação da doutrina espírita, do movimento espírita, que teve como ponto magno o Pacto Áureo em 5 de outubro de 1949, com as bases da organização do movimento espírita, como nós conhecemos hoje, como a gente sabe que funciona hoje, que é através das federativas, né, Brasil afora, com sede no Rio, sede em vários outros locais, outras unidades menores, são mais próximos de locais, de municípios e tal. Então tem toda uma federativa, tem toda uma estrutura hoje que começou lá em 5 de outubro de 1949 através do ponto magno, que foi o alto estágio atingido pelo movimento espírita no âmbito nacional, tá? Ao longo das lutas, né, dificuldades, testemunhos dos espíritas que receberam, né, e cumpriram as obrigações nobilitantes, né, nas esferas da unificação. Então, nós tivemos como vamos colocar como a federação do movimento espírita, iniciou em 1904, mas teve como ponto magno 1949 através do Pacto Áureo. Bom, e para encerrar, qual é o grande objetivo do movimento espírita e como ele se desenvolve hoje no Brasil? Bom, o grande objetivo do movimento espírita o principal deles é o quê? A divulgação da doutrina espírita. Então, nós temos vários hoje mecanismos para fazer a divulgação da doutrina espírita. A gente tem, dentro dos centros espíritas, palestra, mocidade, evangelização, congressos, eventos, né, de locais, né, de federativas e das federativas que ficam dentro dos municípios. Então, há várias, além de livros espíritas, né, grupos de estudo, tudo no nosso próprio canal, o canal, né, Bezerra de Menezes Dias da Cruz, é um canal para a divulgação da doutrina espírita. O que nós estamos fazendo aqui nada mais é do que cumprir, né, a regra, né, o que Kardec quis da divulgação da doutrina espírita, trazendo a doutrina espírita para que as pessoas tenham a compreensão e entendimento da doutrina espírita, aquelas que são espíritas, aquelas que são simpatizantes e aqueles que não são de denominação religiosa nenhuma, ou que sejam, mas que não sejam espíritas, para que tenham uma compreensão, né, não vou dizer profunda, porque a intenção do Espiritismo para Todos não é aprofundar a doutrina espírita, muito pelo contrário, para trazer a doutrina espírita de forma mais leve, mais fácil, para que as pessoas possam ter um entendimento, possa digerir melhor o que vem a ser a doutrina espírita, não ter
percepções enviesadas do que vem a ser a doutrina espírita. Então a função do canal do Espiritismo para Todos, canal não, do quadro Espiritismo para Todos, é trazer a doutrina espírita para que todos possam entendê-la de forma simples. Então, gente, o recado foi esse. Eu peço para que vocês curtam, compartilhem, se inscrevam principalmente no canal para que ele possa trazer cada vez mais conteúdo, para que a gente possa trazer mais conteúdos, mais quadros, possa diversificar ainda mais o canal para que a doutrina seja divulgada para todos. Um grande abraço, fiquem com Deus.